Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje, dia 10 de maio, estamos na sexta semana da Páscoa, nessa segunda-feira. Peçamos a Deus que abençoe e ilumine a nossa semana e vamos nos alimentar com o Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 26 até o capítulo 16, versículo 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor que vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. A hora no Evangelho de João, ela é um termo importante, porque é a hora em que Deus se revela, é a hora em que Deus se manifesta, é a hora da morte e ressurreição de Jesus. Tudo que Jesus faz é por causa de uma hora. É uma hora e um momento em que Deus vai interferir na história da humanidade e permite que Jesus volte como ressuscitado para os seus, para aqueles a quem ele acredita e confiou a missão de dar prosseguimento à sua missão, à sua fala. Por isso o Evangelho vai nos acrescentando isso. Nós vamos vendo que estamos no contexto do lava-pés, estamos no contexto de que Jesus é a videira e nós somos os ramos, e esse discurso de Jesus vai acrescentando, vai orientando a gente, vai orientando que Deus nos ama, vai orientando de que o mundo nos odeia, vai orientando de que o mandamento de Jesus é o amor, vai nos orientando de que a gente tem que permanecer nele, vai nos orientando que a gente tem que produzir frutos, vai nos dizendo coisas importantes, vai dizendo para nós que vem um defensor. E hoje Jesus acrescenta isso: quando vier o defensor que vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Jesus agora apresenta a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós acreditamos num Deus que é uma comunidade, não é um ser único, onipotente, todo-poderoso, egoísta, mas é um Deus de relações, de convivência, em que tem o amado, o amante e o amor. Viu? Que é Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Viu? Um nos cria, o outro nos salva e o outro nos santifica. Então a Santíssima Trindade, que nós acreditamos, por isso que a gente começa rezando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos um único Deus que é dividido em três pessoas, mas que uma não vive sem a outra. Da mesma forma, não existe um pai sem um filho, e não existe um filho sem pai. Viu? Não existe um filho sem pai e sem mãe. Então, quer dizer, a figura masculina e feminina e a figura filial dentro dessa Santíssima Trindade, porque Deus é um ser de relações, de convivência, de pessoas com a sua identidade, mas um único Deus. Esse é o dogma da Santíssima Trindade. E aí o que nós temos no discurso de Jesus hoje? Jesus vai dizendo que, olha, virá o defensor, alguém que vai defender uma causa, um advogado. Um advogado é aquele que defende uma causa para que a pessoa seja protegida, para que haja uma justiça, para que haja alguma coisa que preserve a vida. Então Jesus diz que esse defensor é o Espírito da verdade. E vamos lembrar sempre que Jesus, quando vai fazer uma declaração importante no Evangelho de João, ele diz: em verdade vos digo. E agora nós temos o Espírito, que é o defensor, que é o advogado, que ele é chamado Espírito da verdade, que vai dar testemunho de Jesus. E também
viu? Jesus continua: e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo. E aí vem a outra lógica importante, o fato da gente dar testemunho. Dar testemunho é atestar uma verdade, uma realidade, é fazer um testamento, é testemunhar alguma coisa, é atestar que aquilo é verdade, é assinar, é reconhecer, é explicitar, é apresentar. E a gente tem que dar testemunho, não só com a palavra, mas com a vida, da fé que nós temos. Dar testemunho é dizer, olha, isso aqui, eu atesto que isso aqui é de Deus. Por isso o Espírito dá testemunho de Jesus, e nós somos convidados também, através do Espírito que nos defende, que nos leva a uma verdade, a dar testemunho de Jesus também, a dizer quem é Jesus nesse mundo. Não como alguns que falam muito de Jesus, porque não é só uma questão de falar. Isso é muito fácil, você ir para uma esquina, pegar uma caixa de som e sair falando de Jesus. Mas dar testemunho com o modo de vida, com o modo com que você passa o seu dia, com o modo com que você enfrenta os problemas, o modo com que você age diante dessa pandemia, o modo com que você constrói a sua experiência de fé, a sua vida de oração, que você constrói os seus laços e convivências, o modo com que você se preocupa com o bem do outro e também ao mesmo tempo que você dá testemunho da presença de Deus na sua vida e no mundo em que nós vivemos, no modo com que você enfrenta o ódio do mundo, quando as pessoas não querem o bem, porque não é verdade que todo mundo quer o bem, tem gente que quer o mal mesmo, tem gente que não tem problema em sair destruindo coisas pela cidade, quebrando, roubando, explorando, agredindo, matando. Essas pessoas são movidas pelo ódio, pela raiva. Mas o que Jesus está querendo dizer é que vem um Espírito, e esse Espírito nos pede que a gente dê testemunho, porque nós estamos convivendo com Jesus. É o que a gente faz todas as vezes que a gente lê o Evangelho. Todas as vezes que a gente lê o Evangelho, nós estamos convivendo com Jesus. Então, não é uma questão só de falar de Deus, é aprender também a falar em Deus. Não é só falar de Jesus, mas é aprender a falar com Jesus e em Jesus. Quer dizer, eu estou presente na vida de Jesus e o que eu falo é fruto de que eu estou nele e ele está em mim. E através disso eu encontro forças para enfrentar as coisas do nosso dia a dia, a nossa fragilidade humana, emocional. Me recordo muito, o cardeal Martini uma vez disse para um motorista dele: eu sou um homem muito fraco, emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Nós estamos falando de um grande cardeal da igreja que já faleceu, mas ele reconhecia a sua fraqueza psicológica, emocional e física. O motorista olhou: se o senhor é frágil, se o senhor é fraco, o que vai ser do resto do mundo? Mas ele estava querendo dizer que ele não é tudo aquilo que o mundo pensava que ele era, que ele tinha a sua fragilidade e por isso ele precisava de Deus, por isso ele precisava que Deus falasse que o amava, por isso ele precisava que Deus o perdoasse, o abençoasse, o ajudasse. Por isso, e Jesus vai alertando os seus discípulos: vocês serão expulsos da sinagoga, esse mundo religioso vai expulsar vocês, mas vocês não estão abandonados. Então Jesus vai preparando os discípulos para enfrentar aquilo que é a brutalidade da vida, que é aquilo que é mais terrível na vida, que é o fato da gente ser rejeitado, da gente não ser aprovado pelo mundo, não ser aprovado pela sinagoga, viu? Por isso Jesus vai orientando, e tudo isso que Jesus faz é para que diante da expulsão da sinagoga, diante do ódio do mundo por eles, diante das dificuldades, das perseguições que eles vão enfrentar, porque nós estamos aí no discurso de despedida de Jesus, no discurso do testamento da herança de Jesus, que eles não fiquem abalados por isso, porque eles estão em Jesus. E o Espírito Santo ajudará eles a dar testemunho da presença deles em Jesus. E é essa a lógica da nossa fé. Talvez é meio abstrato um pouco essas reflexões, mas isso a gente compreende quando a gente faz silêncio diante de Deus. Isso a gente compreende quando a gente começa a perceber que Deus vai nos ajudando e que em alguns momentos
em que a gente pensa que a vida não vai dar certo, ela acaba dando certo. É claro que algumas realidades da vida a gente tem a impressão de que a vida foi feita para não dar certo. E aí a gente descobre no silêncio diante de Deus, bom, se nós estamos aqui ainda é porque alguma coisa deu certo. Se a paróquia ainda existe dentro dessa pandemia, é porque alguma coisa deu certo. Se eu ainda estou vivo, apesar de tudo que a gente já passou, é porque alguma coisa deu certo. E é por causa dessas coisas que dão certo que Jesus diz, vocês não estão só, há um defensor, há um Espírito da verdade que vai iluminando vocês. Tem uma frase judaica que diz, o silêncio como resposta fala muitas vezes mais do que as palavras pronunciadas. Viu? Um grande filósofo chamado Eckhart, Kierkegaard, dizia que diante de Deus, cala-te, eis o absoluto. Cala-te, eis o absoluto. Então hoje eu convido que a gente faça um instante de silêncio, que a gente não pronuncie muitas palavras, que a gente possa permitir que o Espírito da verdade guie o nosso dia, ilumine a nossa consciência, abafe um pouco a nossa fadiga, a nossa ansiedade, a nossa depressão, a nossa angústia e nos dá um pouco mais de clareza sobre como agir diante dos momentos de rejeição, como agir diante dos momentos que nós não somos aprovados, como agir diante do ódio do mundo, como agir diante das notícias falsas que muitas vezes nos alimenta e que a gente vai partilhando e dizendo, sem muitas vezes saber o que é. Mas que a gente possa, iluminados pelo Espírito Santo, ter coragem de perceber que no amor de Deus nós somos cada vez mais amados, queridos e encontramos forças para viver a vida e o tempo que Deus nos dá. Um abraço e até mais.